Pessoal, bom dia. Eu tô fazendo esse vídeo para explicar os exercícios que eu passei para vocês. Aqui no começo tem algumas orientações, é que eu usei a mesma do trabalho do 7º ano, mas não são, não é notícia, são os poemas, tá bom? Mas não tem problema, é a mesma coisa. E a explicação que eu retirei eu mesma tinha colocado para vocês. Do restante, as orientações valem. Se precisar de ajuda, pode me chamar para responder as perguntas em uma folha, tirar uma foto. Não esquece de colocar o nome e a série, o nome completo. E a entrega do trabalho dia 16/7, exclusivamente pelo WhatsApp ou e-mail. Então, não é para imprimir, não é para levar na escola, nada. É para fazer, responder, tirar uma foto e mandar no meu WhatsApp ou no meu e-mail, que tá aqui em cima. Bom, a gente falou no início do ano, antes da pandemia, sobre os tipos de poema, tá? Então, eu já trago aqui para vocês alguns e trago um novo poema que, creio eu, que a gente não tinha tido tempo de falar, que é o poema Haikai. E eu explico que o poema Haikai é um poema japonês, que eles são curtinhos, geralmente com 3 linhas, mas pode acontecer de ter mais ou menos. E a gente não chegou a falar, então eu só vou comentar, eu não coloquei ali, que ele tem 17 sílabas poéticas. A gente entrou nesse assunto, mas não trabalhou muito, então eu decidi não colocar nesses exercícios, tá? Aí tem alguns exemplos, então, de poema Haikai. O 1, do Paulo Leminski. Viver é super difícil, o mais fundo está sempre na superfície. O texto 2, Caçador de Estrelas. Chorou, seu olhar voltou com tantas, vem vê-las. E o 3, Tremendo de frio, no asfalto negro da rua, a criança chora. E depois desses exemplos de Haikai, eu coloquei aqui a nossa matéria, relembrando, tá? Que vai falar sobre todos os aspectos de poema que a gente tinha feito, que a gente tinha falado. Verso é cada uma das linhas de um poema. Então, aqui, por exemplo, pessoal, isso é um verso, isso é um verso, tá? Isso é um verso. Estrofe é um conjunto de versos, geralmente separados por um espaço em branco. Eu vou para o poema de baixo, que ele está separado em estrofes, fica mais fácil. Olha aqui, 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Essa é a primeira estrofe. Tá vendo que tem um espaço aqui? Essa aqui é a segunda estrofe e essa é a terceira. Então, isso é uma estrofe. E dentro de cada estrofe nós temos os versos, que é cada linha de um poema, ok? Poemas de versos brancos. A gente tinha falado sobre isso, são poemas que não têm rimas. Eu, inclusive, tinha colocado no caderno de vocês, mas eu vou procurar um aqui rapidinho no Google para vocês verem o que é, só para ter uma ideia. Então, poema de versos brancos. Vou colocar aqui nas imagens, às vezes aparece um. Aqui, por exemplo. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Vocês estão vendo que não tem nenhuma palavra que rima aí? Não é, por exemplo, igual quando fala um dia, alegria, a mão, coração, que essas palavras têm um som parecido? Então, poema de versos brancos é isso aqui, poema que não tem rima. O Haikai é esse poeminha que eu falei aqui para vocês, esses poeminhas curtos que geralmente tem 3 linhas. O soneto, nós também tínhamos trabalhado bastante com soneto, vou colocar inclusive um soneto que a gente trabalhou na sala de aula, que é o Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Vou abri-lo aqui para vocês. E aí o soneto ele tem uma forma fixa, ou seja, todo soneto, independente se ele foi escrito há 100 anos atrás ou se eu vou escrever um soneto hoje, ele tem que ter essa forma. Qual é a forma fixa? Vamos contar os versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, todo soneto precisa ter 14 versos.
Quantas estrofes nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei também que o soneto tem que ter 4 estrofes. Aí tem mais uma coisa ainda. Vamos ver se vocês percebem. Quantos versos eu tenho na primeira estrofe? 1, 2, 3, 4. E na segunda? 1, 2, 3, 4. E na terceira? 1, 2, 3. E na quarta e última? 1, 2, 3. Então vamos lá. Soneto, para ser soneto, tem que ter 14 versos. Esses 14 versos vão estar divididos em 4 estrofes. E essas estrofes serão as duas primeiras com 14 versos. Desculpa, gente. As duas primeiras com 4 versos, sendo então quartetos. E as duas últimas com 3 versos, que a gente chama de terceto, tá? Soneto, 14 versos, 4 estrofes. As duas primeiras têm 4 versos, as duas últimas têm 3 versos, ok? Vamos voltar lá. E aqui tá falando, então, que o soneto é um poema de forma fixa e tá explicando tudo que eu acabei de explicar. Poesia de protesto. São poemas que buscam um questionamento, uma reflexão na escolha de seus temas e de suas palavras. Geralmente fazem críticas sociais ao governo. Poesia de protesto a gente leu também no início do ano, lembra do poema da diarreia, né? Que ele fazia uma crítica sobre a fome das crianças, sobre a diarreia que matava metade das crianças que nasciam no Nordeste. Não sei se lembram. Então, a gente tem vários. Eu coloquei, inclusive, aquele da Conceição Evaristo. Vou colocar aqui para vocês. Certidão de óbito. Quem tiver no caderno vai lembrar. Ó, certidão de óbito. Ele é um poema de protesto. Por quê? Porque ele fala sobre a desigualdade. E eu já vou até mostrar aqui para vocês e vou levantar alguns aspectos. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele grande. Não, não consigo. É o que dá aqui agora. Ó, os ossos dos nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Não sei se vocês se lembram de quando a gente discutiu esse poema, mas ele fala sobre a questão de muitas mortes, da maioria das mortes de homicídios no nosso país, serem de pessoas negras. Ultimamente, nos últimos meses, aí a gente teve vários protestos, inclusive a respeito disso, da violência policial contra jovens, contra homens, mulheres, pessoas negras, tá? Então, por que isso aqui é uma poesia de protesto? Porque ela não vai ficar falando de amor, de coisas bonitas ou fúteis. Ela tá falando de dor, de sofrimento, de morte, tá? Da injustiça, do preconceito. Então, é um poema de protesto. Certo? E rima, como eu havia falado para vocês, é a semelhança de sons. Olha esse aqui. Em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Olha só, canto, pranto, tem um som parecido. Então, eles rimam, ok? E os exercícios. Coloquei para vocês a música do Racionais MCs, Diário de um Detento, e pedi para destacar as rimas. Então, vamos supor, tenta fazer alguma coisinha com cor ou com números, porque tem várias rimas, mas nem tudo rima com tudo. Por exemplo, aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Dia e vigia rimam, ok. Só que depois, se eu for pegar uma outra rima, igual aqui, servindo o Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Bom e Bronson têm um som parecidos. Então, vamos supor, se você colocar o dia e vigia de amarelinho, põe o bom e o Bronson com verdinho, com vermelho. Ou escreve dia e vigia, põe na linha de baixo, bom e Bronson, tal e tal. Tá? Deixa bem organizadinho o que rima com o que. 2.
Leia o poema e assinale a alternativa correta. O poema abaixo pode ser classificado como: não discuto. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Gente, é um soneto? Tem 14 versos, 4 estrofes? Não sei, vocês vão analisar. É um poema de versos livres? Não falei de poema de versos livres no material, então descarta essa opção. Mas não é também, tá? É um poema sem rimas? Lê o poema, vê se rima. Se rimar, então já não vai ser a C. É um poema haikai? O que é o poema haikai? Volta lá na explicação e vê o que é, tá bom? 3. O tipo de poema soneto é conhecido por A. Não possuir forma fixa, possuir uma forma fixa. C. Não existe um tipo de poema chamado soneto. Ou D. Todas as alternativas acima. Assinala qualquer alternativa correta em relação a soneto. Eu tenho a explicação do soneto aqui em cima, tá bom? 4. Qual é o tipo de poema que tem como temática o destaque de problemas sociais? Qual é o tipo de poema que a gente vai ter críticas, discussões a respeito dos problemas sociais, das injustiças? Volta lá no destaque da explicação que vocês vão achar. E nessa explicação que eu dei também, provavelmente vocês já vão ter entendido. 5. Leia o poema abaixo e responda. Muitos fugiam ao me ver. Muitos fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer, num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer, e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Esses versos, né, são da Carolina Maria de Jesus, que foi uma poetisa brasileira, uma mulher negra que nasceu pobre, trabalhava no lixão, e ela começou a encontrar livros e começou a produzir os seus próprios poemas, tá? Quem quiser dar uma pesquisada a mais aí sobre a vida dela, depois eu vou fazer um trabalho mais aprofundado sobre ela, então não vou falar muito agora. Sobre qual tema o eu lírico está falando? Gente, eu lírico eu já tinha falado para vocês, é a pessoinha do poema. É como se tivesse alguém dentro do poema sentindo e falando essas coisas. Qual que é o tema? Tá falando sobre o quê? Sobre amor? Tá falando sobre futebol? Tá falando sobre a beleza de viver? Sobre o que tá falando, tá? Aliás, quero fazer uma ressalva. Esse quis aqui tá escrito com desvio de ortografia, errado, que o correto é com S. Porém, eu preservei a maneira como ele foi escrito, que foi escrito com Z, até por causa dos poucos estudos que ela tinha. Então, nesse caso, tá? Mas o correto é com S. Só tô fazendo essa ressalva aqui para vocês. B. Qual que é o sentimento do eu lírico em relação ao seu país? Olha só. Eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Qual que é o sentimento que ela tem em relação ao país? Tá? Será que ela era feliz nesse país? Como será que era esse país para ela? Tá? Que no caso é o Brasil, tá, gente? C. Na segunda estrofe, o eu lírico fala sobre sua sobrevivência. O que ele faz para viver? Tá falando lá o que fazia para o viver, tá? Procura lá qual que era a ocupação que essa pessoa tinha para conseguir sobreviver. D. O que você acha que significa o verso? Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Por que será que essa pessoa, que esse eu lírico, quer nascer novamente num lugar que predomine o preto, que tenha mais pessoas pretas, que sejam mais valorizadas? Por quê? Por que ela ia querer uma coisa dessas? Tá? E o que você achou do poema? Essa é a sua opinião, você pode colocar, não existe resposta certa ou errada quando se trata da sua opinião, tá? 6. Leia este trecho de um livro publicado pela autora do poema anterior, Carolina Maria de Jesus. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago.
Sobre o que a autora está falando nesse trecho? Esse trecho, destacado de um dos seus livros. Sobre o que ela está falando, tá? E B, comparando as duas leituras, como você acha que era a vida da autora? Lendo os dois poemas, né? Então, esse poema, esse trecho que foi retirado do livro dela. Como que você acha que era a vida dessa autora? Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se vocês precisarem de ajuda, podem me chamar, ok? Tchau!